Fundador e CEO da BeUp, empresário nato e aventureiro no TikTok, Vitor Rocha está aqui com a gente hoje para um bate-papo sobre empreendedorismo, carreira e vida. Não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, @abaremarketing, dá o seu like e compartilhar se você curtiu o nosso conteúdo. Vitor, primeiro eu quero te agradecer muito por ter aceitado estar aqui com a gente, por bater esse papo. E eu queria te perguntar o que te faz acordar todo dia animado para fazer o que você faz. Giovana, muito obrigado Abaré pelo convite. O que me faz acordar todos os dias animado para fazer o que eu faço? Primeiro que eu não acordo todos os dias animado. Né? Às vezes as pessoas, elas têm essa sensação, né? Que as pessoas acordam realmente todos os dias animado, né, para fazer as coisas, mas nós somos pessoas comuns como qualquer outra pessoa, né? Às vezes a gente acorda mais animado, às vezes mais desanimado, às vezes com preguiça, às vezes com dor, às vezes com dor de cabeça, às vezes não está a fim de trabalhar, mas o propósito acho que me move, né? O propósito de realmente fazer acontecer, de cumprir a minha missão, de ajudar pessoas, né, de levar educação de qualidade para as pessoas, conteúdo de qualidade, isso realmente me move pra caramba. E é lógico que o boleto no final do mês, né? Com certeza. E eu já tive a oportunidade de ouvir um pouquinho a sua história, né? De ouvir você falar, mas eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade também. Queria que você contasse um pouquinho como que o seu caminho encontrou, né, a andragogia e o aprendizado e o que te fez seguir com isso. Muito bem. Eu nasci na periferia da minha cidade, né? E eu sempre fui um péssimo aluno. Eu tive um problema de aprendizado muito grande. Eu não aprendia, né? Simplesmente assim. E ao mesmo tempo que eu não aprendia, eu era uma criança muito agitada, né? Era muito hiperativa. E a minha mãe, né, era muito simples, meu pai também estudava em escola do estado, e eu sempre ficava de recuperação. Aí eu entendi, meus pais entenderam que eu tinha dificuldade de aprender, né? Uma criança que não aprende, e além de não aprender, ainda tem hiperatividade, é explosivo, né? Então essa criança só pensa em bagunçar. Resumindo, eu tive uma vida, vamos dizer assim, até os meus 23 anos de idade, uma vida de fracasso. Enquanto todos os meus amigos foram se formando, os meus amigos foram bem encaminhados, começaram a trabalhar, eu comecei a ficar para trás. Chegou num determinado dia que eu resolvi abrir uma empresa, eu tinha 18 anos, e eu já falava talvez bem, enfim, eu me comunicava bem, e eu quebrei essa empresa, fiquei devendo 50 mil reais na época. E aí um dia, né, eu tive uma filha muito, muito cedo, hoje ela tem quase 18 anos, e aí teve um dia que eu vi a minha mãe conversando com meu pai, minha mãe estava muito triste, e ela se questionava qual seria o meu futuro. O que vai ser desse menino? Eu já tinha 23 anos de idade. E aí naquele dia, quando eu ouvi ela questionando, era de madrugada inclusive, fui tomar água e vi ela conversando com meu pai, eu resolvi tomar uma decisão visceral. O que é decisão visceral? Que vem lá das vísceras, né? Lá de dentro. E essa decisão era que eu ia dar certo. Eu não sabia como, eu não tinha ideia de como eu ia fazer isso, mas eu ia dar certo de alguma forma. E aí eu entreguei currículos na cidade, encontrei uma empresa de educação que estava começando aqui em São José dos Campos, fui contratado por essa empresa, trabalhei nessa empresa durante 14 anos, me tornei sócio dessa empresa, né? Ganhei meu primeiro R$1 milhão, eu tinha 28 anos de idade, né? Em 5 anos eu mudei esse patamar. E por que eu estou contando essa história? Porque como que a andragogia, ou vamos falar educação, entrou na minha vida? Ela entrou a partir do momento que eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão de fazer acontecer. E não foi qualquer educação, foi uma educação voltada para resultados. Porque se você parar para pensar, de verdade, tudo aquilo que a gente aprende de conteúdo na escola, a gente utiliza no mercado de trabalho? A grande maioria não. Só que nós somos muitas vezes forçados a decorar um monte de conteúdo que muitas vezes não é utilizado. E aí eu me especializei no quê? Em soft skills, que são habilidades práticas que realmente fazem a diferença. Então, habilidade de comunicação, persuasão, vendas, empreendedorismo, comunicação, né? Então, por exemplo, o que te faz ser o quem você é hoje profissionalmente falando, não é o conteúdo que você aprendeu, mas sim as habilidades que você adquiriu, o seu carisma, a forma com que você fala. Então é isso que eu dou valor, esse tipo de educação. E a BeUp surgiu de que forma? Surgiu dessa forma. Surgiu dessa forma. Então eu já estava nessa empresa há 14 anos
e com um anseio muito grande de trabalhar com adultos, porque até então eu não trabalhava somente com adultos, sentindo uma carência de mercado. Eu contratava, vou dar um exemplo prático, eu contratava pessoas que muitas vezes tinham um diploma belíssimo, né? Eram bem formadas, e quando eu ia trabalhar com essas pessoas, as pessoas eram péssimas no trabalho. Não tinham execução, não eram proativas, tinham muita timidez, não executavam, não era protagonista, não resolviam problema, gerava problema. E aí eu comecei a notar que realmente algo estava muito errado. E por que será que, apesar de eu não ter tido uma boa educação tradicional, ou não aproveitei, eu dei certo devido às habilidades. Então eu resolvi realmente pedir demissão, né? Apesar de ser sócio, eu também tinha minha carreira executiva, pedi demissão, saí, montei a BIUP, estamos com mais de 2.000 alunos sendo capacitados por todo o Brasil, mais de 25 franqueados, e devido a essas habilidades, né? A soft skills. Essa palavrinha é muito forte. É muito forte. Um case de sucesso enorme, né? E o que, na sua opinião, o empreendedor precisa ter hoje para dar certo num negócio? Assim, dar certo é muito relativo, né? Mas para ser bem sucedido num negócio. Muito bem, pergunta desafiadora, mas vamos lá. Eu acredito em 3 palavras: visão, coragem e competência. Essas 3 palavras, eu acho que definem um bom empreendedor. E a visão, Giovana, é assim, o que é visão? Né? Visão é a capacidade de enxergar além. É a capacidade realmente, imagina você tá na Dutra, aí tá escuro, né? Você tem coragem de andar 100 km por hora na Dutra? Claro que tem. Sem enxergar nada? Não, enxergando. Ah, sim. Você tem ou não tem? Por que você tem coragem? Porque você está enxergando. Porque o farol está aceso. Então você tem visão. E se eu apagar o farol? Não. Você para, não para? Então, o empreendedor ele precisa ter visão. Para ele ir além, né? E como que ele desenvolve visão? Planejamento. Planejamento é algo fundamental. Então, todo mundo que vai empreender tem que fazer um bom planejamento. Ele tem que ter uma boa execução. E a execução tem a ver com disciplina. Ele tem que ser disciplinado. Constância, né? Constância, ritmo. Então a execução traz resultados. Ele tem que desassociar. Então eu tive que me desassociar de muita gente que às vezes não acreditava na minha ideia, me colocava para baixo. Uma coisa que eu tive que fazer, né, aos 23 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais, eu desassociei dos meus pais. Eu amo meus pais, né? Estou com eles sempre, mas eu não pude mais morar com eles. Por quê? Porque eu vivi a vida deles. E eu vejo, às vezes, muita gente adulta morando ainda com os pais. Não rompe essa barreira. Então, existe um processo de desassociação e, ao mesmo tempo, associação. Vou dar um exemplo. Eu gosto de me associar com a galera da Baré. Com o Guilherme, com o Brunão. Por quê? Eu encaro eles como pessoas prósperas. Pessoas que falam a mesma linguagem que eu. São pessoas que não ficam olhando o problema, olham a solução, né? Então, planejamento, execução, desassociação e acreditar em você. Então, se você executa esses 4 pontos, você cria visão. A visão ela é aguçada. Um outro ponto é a coragem. O mundo está cheio de bundão. Essa que é a grande verdade. As pessoas não têm medo. Tem medo de encarar o empreendedorismo, tem medo de fazer acontecer, tem medo de falar em público, tem medo de tudo. E o que é coragem? A coragem não é não ter medo. A coragem é ter medo, porque todo mundo tem. Eu tenho medo, o Fernandão tem medo, o Giovanni tem medo, ele tem medo, todo mundo tem medo. Mas é não ser paralisado pelo medo. É você realmente enfrentar esse medo. E como que você enfrenta o medo? Treinando. Você tem que treinar. Tem medo de barata? Você tem que ficar do lado da barata ali. Tem medo de falar em público? Você tem que treinar. Fala uma vez, fala aqui pro espelho, né? Coloca um gato, fala pro gato, fala pro cachorro. Daqui a pouco fala para 2 crianças, vai treinando. Então a coragem ela é fundamental, é o segundo ingrediente. E terceiro ponto é a competência. São as habilidades que a gente já falou no começo. São as habilidades comportamentais, atitudinais e técnica. Então, eu tenho certeza absoluta. Não sei se você já teve equipe, mas se você já teve equipe, já trabalhou com pessoas, eu tenho certeza que a grande falha das pessoas não são técnicas. Não. São comportamentais, são emocionais. Esse é o grande ponto. Então, as competências emocionais e as competências comportamentais, elas precisam ser desenvolvidas. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, visão, coragem e competência, eu acho que precisa nortear a vida de um empreendedor no futuro. Ótimo, ótima resposta. Acho que isso vai ajudar muita gente aí que quer um norte, né, nessa carreira aí de ser empresário, de ser empreendedor.
E aí, falando sobre um assunto que eu gosto muito de ler sobre, acho que muita gente que está ouvindo a gente também, como que você insere a inovação e a tecnologia de forma constante dentro da sua empresa, né? Eu tive a oportunidade de ler um pouco sobre a BeUp, eu vi que é uma empresa que aposta bastante na inovação e eu fiquei super curiosa para saber como que vocês fazem isso, né? Como que vocês apostam nisso? Muito bem. É assim, primeiramente através de um time, né? Eu formei um time muito competente nessa área, né? Mas muito mais do que o time, não adianta um time se você não abre caminho para esse time trabalhar. Então, dentro da BeUp, eles podem tudo. O que eles não podem é não fazer. Então, eles sempre estão criando, eles sempre estão trazendo ideias novas. E uma coisa que eu gosto muito é você se espelhar. O processo de espelhamento. O que é o processo de espelhamento? Por exemplo, eu vou espelhar você agora, tá bom? Opa, peraí. Acabei de se olhar para lá, eu espelhei. Então, eu imitei você, eu copiei o seu comportamento. Então, o que nós fazemos? Nós olhamos para as empresas que estão se despontando no mercado, olhamos para muitas empresas no Vale do Silício, o que essas empresas estão fazendo e a gente espelha. Então, por exemplo, a nossa plataforma tecnológica, eu diria que é a melhor do mercado hoje. É a mais completa. Por quê? Porque nós olhamos várias plataformas, pegamos um pouquinho do que cada plataforma tem de melhor e desenvolvemos a nossa. Então, o processo de espelhamento, observando o mercado e principalmente tendo um time de ponta, você consegue ficar sempre atualizado nesse mercado. Agora, aquela empresa que se fecha, fala, eu sei tudo, né? Eu vou fazer do meu jeito, sempre tem alguém melhor no mercado. Com certeza, e você o tem que mercado se está se espelhar. atualizando a todo tempo, né? É isso. E aproveitando, né, que a gente está falando de mercado, como que você enxerga esse mercado, né? Esse mercado da educação, esse mercado de competência, da educação adulta, daqui a 10 anos? Primeiro que esse mercado vai movimentar no mundo 10 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Então, as edtechs, elas estão num processo explosivo, por isso que a BeUp está muito bem posicionada nesse mercado. Nos próximos 10 anos, de 2020 a 2030, esse mercado ainda nem começou, nós estamos ainda começando esse mercado, mas ele é um mercado que realmente vai fazer parte da vida das pessoas. Então, vou dar um exemplo. Você tem Netflix? Você tem celular? Tudo bem. Você anda de Uber às vezes? Da mesma forma que isso já faz parte da sua vida, educação, por meio da tecnologia, vai ser algo... vai fazer parte do dia a dia das pessoas. A criança vai aprender por meio de plataformas educacionais. O adulto vai aprender por meio de plataformas educacionais. O ensino tradicional, ele vai passar por uma grande transformação. Não sei se você sabe, as grandes universidades mundiais estão quase todas em crise. Então, as edtechs, elas estão passando por um processo explosivo de 2020, começou em 2019, 2020, a pandemia só acelerou esse processo, que já era um processo que estava vindo. Então, quem está posicionado nesse mercado está muito bem posicionado, vai se dar bem. Bacana. E um ponto super marcante da BeUp é o time de vendas, né? A gente ouve muito falar sobre o time comercial de vocês. Como é que é o trabalho para manter esse time eficaz, esse time assertivo, esse time atualizado? Muito bem. Como que na realidade, como que a gente segura esse time? Essa que é a grande verdade, porque esse time ele é violento. Primeiramente, é assim, eu acredito que o mérito por ter um time desse começa comigo, de fato, porque eu sou um vendedor. Entende? Eu, como empreendedor, apesar de ser empreendedor, eu sou um eterno vendedor. Eu comecei a vender canudinhos quando eu era pequenininho, né? Eu tinha 6 anos de idade, minha mãe colocava eu para vender canudinho na rua. Então, já vendi várias coisas assim e eu me especializei. A diferença do Vitor, talvez para alguns outros vendedores, é que essa realmente é a minha profissão. Eu me especializei em vendas. Eu não simplesmente comecei a vender e ponto. Eu comecei a vender, mas depois eu entendi a ciência chamada vendas. Que existe uma ciência por trás disso. Eu fiz muitos cursos, eu li muitos livros, eu me capacitei, eu entendi o que está acontecendo de mais atualizado no mundo das vendas e fui me atualizando. E aí, com isso, eu respiro vendas dentro da empresa. A BeUp hoje é uma empresa de vendas. É uma empresa de tecnologia? É. É uma empresa de educação? É.
É uma empresa que tem um propósito de ajudar pessoas? É. Mas qual que é a raiz de tudo isso? Venda. Então a gente vende o tempo inteiro. Só para você ter uma ideia, na minha sala, do lado da minha sala, tem um sino gigantesco. Que quando a gente vende qualquer coisa, a gente toca esse sino. Legal. As metas, elas são arrojadas. Então, o time que eu tenho, por exemplo, eu tenho 5 diretores, né, 6 diretores. Eu tenho um diretor financeiro, que tem uma pegada de vendas. Eu tenho a diretora de produto, que tem pegada de vendas. Eu tenho o diretor comercial, que é a vendas em pessoa. Eu tenho o diretor de expansão de franquias, que tem pegada em vendas. Eu tenho o diretor de comunicação, que tem pegada em vendas. E tem um diretor, do B2B, né, que é para treinamentos para empresas, que tem pegada em vendas. Então, quando você entra na BeUp, você vê um ambiente que tem essa cultura de bater metas, de realmente buscar resultados. Cultura comercial. Cultura comercial. Porém, entretanto, todavia, apesar de ter essa cultura, nós respeitamos a individualidade de cada um. Entende? Então, se a pessoa, por exemplo, a galera de programação, você não consegue fazer uma galera de programação, né, que são mais catedráticos, assim, né, mais cartesianos, vamos dizer, ser comercial. Mas eles apoiam o comercial. E o que acontece geralmente nas empresas? Eu vejo que existe uma briga eterna entre, por exemplo, produto e comercial, né? Vendas e financeiro. As empresas que eu trabalhei, eles brigavam entre si, os departamentos. Dentro da BeUp é diferente, eles se apoiam. Vendas é muito bem respeitado dentro da empresa. Como um trabalho pode ajudar no outro, né? Exatamente. Então aí funciona. Legal. E aí acho que indo de encontro aí à resposta que você deu, como alinhar vendas, inovação e marketing? Muito bem. É simples. É simples. Primeiramente, você precisa, como eu falei agora há pouco, você precisa ter um líder em cada departamento. Então, eu vou explicar de uma forma muito simplificada. A empresa, a BeUp hoje, ela é departamentalizada. Então, eu tenho os departamentos. Operacional, comercial, expansão e assim vai. Cada departamento eu tenho um líder. Eu faço reunião de alinhamento toda semana com cada líder. Então, vou dar um exemplo. Na segunda-feira é com o líder do comercial, na segunda-feira à tarde com o líder da expansão, na terça-feira com o líder financeiro, na terça-feira de manhã com a rede de franquias, na quarta-feira com o produto. Então, toda semana a gente tem um alinhamento e prestação de contas. Quando chega na sexta-feira, então, por exemplo, hoje às 3 horas da tarde, eu tenho uma reunião com a diretoria. É quando eu reúno todo mundo e a gente faz um alinhamento geral. Ou seja, com isso, eu garanto que a empresa inteira está alinhada. Com o mesmo propósito, com a mesma visão e está todo mundo com a mesma sinergia. Então, não existe falha de comunicação dentro da BeUp. Os departamentos, eles estão interligados, um apoiando o outro. É uma grande engrenagem. É uma grande engrenagem. Olha, e exatamente isso que você falou, Giovana. O empreendedor, ele tem que ser o maestro da empresa. Ele tem que montar as engrenagens, fazer com que essas engrenagens funcionem e garantir a alta performance dessas engrenagens. Esse é o grande nome do jogo. E aí, nessas reuniões de diretoria, falando de inovação, eles trazem as ideias que o time propõe durante a semana, por exemplo. Esses dias, por exemplo, o departamento de produto teve uma sacada. Só que eles não saem implantando. Então, tiveram uma sacada, levaram para a Vanessa, que é diretora de produto. A Vanessa trouxe na reunião de diretoria, apresentou a ideia, todos os diretores aprovaram, fizeram sentido. Eu gostei muito como presidente da empresa, implantamos a ideia. Aí ela leva para o time. Galera, foi aprovado, vamos implantar. Então, é uma dinâmica semanal que acontece. E outra coisa... É importante sempre você fazer fechamento semanal e não mensal. Mensal você demora muito. O mercado hoje ele é mais rápido, precisa ser semanal. E para finalizar, eu estou super curiosa para saber dessa sua resposta. Como fazer uma análise assertiva do mercado que você quer empreender? Muito bem, uma análise Essa assertiva. sua visão aí riquíssima de empresário, empreendedor. Vamos lá. Na minha opinião, não existe mercado ruim. Não existe mercado ruim. Sabe por quê? Se você parar para pensar, tem gente ganhando dinheiro em todos os mercados. Tirando alguns, vou dar um exemplo. Locadora de vídeo. É um mercado obsoleto, de fato. A Netflix quebrou esses caras, né?
Se você pegar escolas de datilografia, não faz mais sentido. Mas é muito raro você ver um mercado assim, um mercado que foi eliminado do mapa, né? Então, para mim, não existe mercado ruim. Existe empreendedor que não faz acontecer dentro de determinado mercado. Não aproveita as oportunidades, né? Exatamente. Então, qual que é a minha avaliação como empreendedor? Quando eu vou avaliar um determinado mercado ou determinado negócio, eu olho primeiro para a margem. Esse negócio tem margem. Vou dar um exemplo. Eu, estou falando do Vitor, eu não me interesso muito por supermercado. Por quê? Porque eu tenho que vender muito para ter uma margem pequena. Não é um modelo de negócio que me atrai, mas eu não estou dizendo que é ruim. É um negócio que talvez não me atraia. Eu gosto de educação porque a margem ela é alta. A margem. Então é mais ou menos assim, eu compro por 10 e eu vendo por 100. Isso é uma margem alta. Você comprar por 10 e vender por 12, a margem é muito baixa, você tem que vender muito. Então margem é uma coisa que é importante olhar. Outra coisa muito importante, recorrência. Vamos dar um outro exemplo. Não estou dizendo que é um mercado ruim, eu estou dizendo o meu perfil. Eu invisto em coisas ou empresas ou mercados que sempre o cliente compra de novo. Vamos dar um exemplo. Qual é a frequência que você vai no salão de beleza? 15 em 15, uma vez por mês. Então a recorrência de compra sua referente ao mercado, ao salão, é de 15 em 15 dias. Qual foi a última vez que você comprou um colchão? Nossa, nem lembro. A recorrência de compra é baixa. Então eu me interesso mais pelo salão de beleza do que pela loja de colchão. Então eu gosto de produtos que têm recorrência alta. Vou dar um exemplo. Quando eu vendo o meu produto, o cliente ele paga todos os meses. A minha recorrência é mensal. Entende ou não? Então eu olho para a recorrência, é um negócio muito importante no modelo de negócio. O terceiro ponto é a escalabilidade do negócio. Se o negócio é escalável, vamos dar um exemplo. Infoproduto, é um negócio escalável, eu me interesso. Se você for ter um posto de gasolina, se você olhar para um proprietário de posto de gasolina, ele consegue ter 300 postos de gasolina? Por quê? Porque é muito caro, não tem tanto lugar para montar, enfim, existe talvez uma concorrência. Então ele não consegue ganhar escala. Escola, por exemplo, a minha rede de franquias. Você consegue. Exatamente, por exemplo, em um ano eu estou com 30 escolas. Isso é escala. Então eu tenho 30 escolas fazendo a mesma coisa que eu fiz quando eu comecei. Entende? Então eu ganho escala. Quando você ganha escala, você tem margem gorda, uma margem boa, e você tem recorrência, esse negócio é altamente atrativo. Eu me interesso por isso. Entende? Então, quando eu olho para o mercado, eu acho que não tem mercado ruim, depende do empreendedor, mas existem negócios mais atrativos. E quando tem essas três características, eu acho bem mais atrativo. Perfeito. Vitor, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei a conversa, tenho certeza que quem está assistindo gostou muito também das suas dicas, dos seus insights. Tamo junto. Pessoal, acompanhe aí as nossas redes sociais, @abaremarketing. Vitor, conta aí seu Instagram da Muito Biap. bem, você que curtiu, mais conteúdo de qualidade lá no @biapsejamais, né, que é uma rede de educação e tecnologia com produtos incríveis para sua alta performance. E tem as minhas redes sociais, victor.rocha.oficial. Tamo junto! É isso, não deixa de dar o like, curtir e compartilhar se você gostou do conteúdo. Tchau, tchau! Tchau!